Bruno, você, basicamente, sim, no ano passado proliferaram tentativas várias de se usar dados pessoais no combate à pandemia da Covid. Controlar isolamento, tudo mais. Vocês na DataPrivacy chegaram a elaborar um relatório com recomendações para fazer isso de forma com respeito à privacidade. Eu queria te perguntar o que você aprendeu desse processo, né? Qual o saldo agora, passado já algum tempo desde o início dessas iniciativas, embora a pandemia ainda esteja aí, o que tu considera que é o saldo disso, assim, em termos de quais são os limites para o uso desses dados para esse tipo de projeto de interesse público, e o que é o legítimo interesse, inclusive, que justifica o uso desses dados? Legal, obrigado pela pergunta, João. E eu vou tentar conectar com as falas anteriores, ótimas do Daniel e também da Isadora. Acho que uma primeira questão que envolve também entender qual que é o contexto que a gente vive aqui no Brasil, onde que foi bem colocado, principalmente pelo Daniel, de um país que recentemente, vamos colocar assim, aprovou uma lei geral de dados pessoais em 2018 e que recentíssimo tem a sua vigência ali por volta de setembro de 2020. Isso já é um dado importantíssimo para a gente poder estruturar e contextualizar como que a discussão sobre o uso de dados para o combate à pandemia acabou não encontrando um ambiente regulatório mais preciso que pudesse trazer segurança para o uso desses dados de maneira responsável para o combate a... Por que eu digo isso? Porque quando a gente teve o estado de calamidade, de urgência decretado, a gente ainda não tinha a lei vigente, então a gente acabava por se deparar com um cenário regulatório não, que faltava justamente essa peça principal, que era a LGPD. Inclusive, vários relatos do ponto de vista de transferência internacional de dados, que tem a ver muito com essa perspectiva de livre fluxo de dados, acabou sendo impactado tanto dessa lei, que na época não estava vigente, como também de uma autoridade de proteção de dados pessoais instalada. Então, o primeiro objetivo desse relatório que a gente publicou no ano passado era, de certa maneira, a partir dessa leitura principiológica que foi consolidada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas que a gente já encontrava, de certa maneira, em outras leis setoriais de proteção de dados pessoais, como Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, entre outras, estabeleceu um padrão mínimo, um colchão, para onde que essa discussão pudesse ser estabelecida. E depois isso acabou se desdobrando num dos principais casos, julgamentos que a gente tem na história do país sobre privacidade e proteção de dados pessoais no STF, porque, em última análise, esse julgamento, que é o julgamento conhecido como o caso do IBGE, também se dá dentro de uma perspectiva de quais são os limites e as possibilidades do uso de dados, num caso específico, para instrumentalizar uma pesquisa estatística pelo IBGE, que se viu impossibilitado de fazer isso de forma presencial. E o que se discutia naquele momento era o repasse de dados por empresas de telecomunicações para o IBGE, para ele poder fazer isso de maneira virtual, ligando para as pessoas e aí rodar a PNAD. Foi muito significativo esse julgamento em específico, porque, mais do que em si o resultado, o que é mais importante de extrair dessa decisão da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, é a racionalidade e a fundamentação pela qual isso foi. De dizer, olha, proteção de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não é contra governos, não é contra políticas públicas, não é contra inovação. O que a gente lida e procura trazer quando a gente estabelece as regras do jogo é justamente para melhor procedimentalizar como que deve se dar esse uso de dados. Por isso que você tem princípios, por isso que você tem direitos, por isso que você tem bases legais como essa do legítimo interesse. Então, isso ainda é uma narrativa que precisa ser construída e melhor trabalhada, porque ainda tem um certo ranço, receio e medo de quando a gente está falando da LGPD ou de outras normas de proteção de dados pessoais, isso necessariamente atrapalharia a inovação, atrapalharia um uso mais criativo de políticas públicas e até mesmo de modelos de negócio a partir de dados. Não, quando é justamente o contrário, né? Isso reforça a inovação, isso reforça, inclusive, ganho de eficiência nas decisões que serão tomadas para instrumentalizar políticas públicas e modelos de negócio. E aí, eu acho que uma questão pode ser melhor, tudo isso já está na agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais,
que é a ferramenta do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Isso conversa muito com o título desse painel, que envolve o uso responsável de dados. O que é essa ferramenta? Nada mais, nada menos, né? Que pega, de certa maneira, emprestada da estratégia de regulação do direito ambiental. É você prestar contas, então tem uma clara sintonia com o princípio da accountability, de como que você, olhando para situações onde você tem uma atividade de tratamento de alto risco, você endereça isso e procura gerenciar esse risco para poder inovar de maneira responsável, né? Isso vai impactar setores como da saúde, seja de assistência suplementar à saúde, como farmacêutico, políticas públicas que tratam uma onda massiva de dados, também de dados com um grau ali de maior sensibilidade. Mas, por último, e acho que aí entra uma questão importantíssima de ser costurada, bem amarrada no Brasil, é que essa tem sido uma ferramenta importantíssima para instrumentalizar a continuação da abertura de né, relatório de impacto da produção de dados pessoais, tem um relatório interessantíssimo da Kennedy School, outros trabalhos muito importantes da Future Privacy Forum, também outros igualmente importantes na União Europeia. É feita toda essa análise por meio desse instrumento para entender como que padrões de anonimização e técnicas podem reforçar isso para você poder abrir esses dados sem abrir a privacidade das pessoas. Então, dialogando com a fala da Yasu e também do Daniel, a gente vive um momento onde que a gente tem um arranjo legal e institucional recém-criado e que a gente precisa colocar em movimento logo essas ferramentas para que a gente possa otimizar, instrumentalizar, reforçar práticas inovadoras e responsáveis com dados. E aí essa figura em específico do relatório de impacto e proteção de dados pessoais, me parece que tem um papel de protagonismo nisso tudo, sobretudo para a gente poder reforçar de que proteção de dados pessoais não é inimiga da abertura de dados ou mesmo de políticas de dados abertos, mas as duas coisas se reforçam para que a gente possa, inclusive, descentralizar alguns mercados onde que você tem uma concentração de dados, e isso acaba, inclusive, impactando a própria competitividade e o mercado interno, o que é extremamente importante, sobretudo no Brasil, onde que a gente tem players que acabam enfrentando algumas barreiras de entrada. Nossa, excelente, Bruno. Muito, muito interessante essa perspectiva que tu traz. Né? Primeiro, de como, enfim, uma regulamentação ágil da LGPD ela é central para desfazer esse mito, né, dela sendo um impeditivo para o uso de dados, para os dados abertos, para a inovação. Então, é muito interessante, inclusive, essa recomendação específica de usar o relatório de impacto de proteção de dados né, como uma ferramenta para destravar isso. É interessante, inclusive, essa semana a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está conduzindo uma bateria de reuniões com especialistas, são reuniões abertas, estão sendo transmitidas ao vivo, sobre o relatório de impacto de proteção de dados, né, um dos primeiros itens aí na agenda regulatória da ANPD. Gente, a gente vai partir agora para uma última pergunta, eu vou fazer ela, e aí espero que vocês três respondam. Vou só pedir que se atenham a responder em 3 minutos. Eu acho que, na verdade, essa pergunta ela condensa algumas coisas que foram trazidas aqui, né, até agora. Primeiro que, no Brasil, me parece, pelo menos, que a gente tem uma inspiração muito forte vindo da União Europeia, certo? Especialmente do regime geral de proteção de dados que foi criado lá, a LGPD é fortemente inspirada nele, enfim. E me parece que até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sempre busca exemplos de lá. Né? Mas a gente está tendo experiências de outros lugares agora também, né? com experiências bastante ricas em termos de regulação de proteção de dados. A própria China, que até então era tida como um território muito livre em termos de uso de dados, agora está produzindo, né, sua própria regulação para isso, e bastante restritiva, bastante protetiva, né, de direitos, inclusive. Né? Eu queria entender da perspectiva de vocês, para a gente chegar nesse nível de constitucionalismo digital, como colocou o Daniel, na construção de uma estratégia que seja de fato brasileira de uso de dados, como colocou a Yasu, o que essas novas experiências internacionais podem nos ensinar? Assim, de onde mais a gente pode olhar, o que mais pode nos inspirar aqui? Bruno? Eu acho que esse gancho que a Yasu colocou, no sentido de entender como que você premia
né, boas práticas e não apenas pune maus comportamentos. Há um tempo atrás, logo quando foi lançado a Estratégia Nacional de Internet das Coisas, eu cheguei até, inclusive, a publicar um artigo no Valor Econômico, onde eu trazer um pouco esse raciocínio, de entender como que políticas públicas podem servir de estímulo, de incentivo para novos entrantes que apresentem essas boas práticas. Né? Então, por exemplo, qual que é o papel do BNDES, que é um banco público que poderia incentivar a produzir linhas de financiamento para acelerar essa transformação digital no país? Ele deveria, por exemplo, colocar como critério de elegibilidade ou mesmo de diferenciação questões de privacy by design, entre outras coisas, onde você demonstraria essa responsabilidade social corporativa? Qual que é o papel do Estado quando, eventualmente, ele vai adotar soluções tecnológicas, onde que para os instrumentos licitatórios também procurasse trazer esse estímulo? E aí, eu acho que Honduras que procure estabelecer quais devem ser comportamentos virtuosos, accountable, também tem essa perspectiva do Estado ele regular, não apenas por uma norma no sentido mais estrito, mas nessa ideia de incentivos econômicos. E aí, acho que uma questão central é entender o que seria esse comportamento virtuoso. Obviamente que você tem alguns critérios, alguns mecanismos de transparência que podem envolver alguma questão mais em termos de segredo de propriedade intelectual, mas, sem dúvida, você consegue trazer mais granularidade para qualquer transparência desejável e necessário. É por isso que a gente, no Data Privacy Brasil, tem defendido que é sim possível você dar transparência tanto para testes de legítimo interesse, como também para relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, claro, entendendo como que você consegue gerar versão pública, né? Isso tem acontecido fora, por exemplo, iniciativas bem-sucedidas, como nos Estados Unidos, são e assim por diante. Então, eu acho que no cenário brasileiro, a principal lição de casa seria entender esse contexto socioeconômico que nos é particular e, sem dúvida, ter uma estratégia como a Yasu colocou. A gente tem que ser competitivo em todas as áreas, todos os contextos de uso de dados, mas entender quais são aqueles contextos e cenários que a gente já tem uma capacidade minimamente estabelecida e fortificar ela. Isso, por exemplo, foi feito na Estratégia Nacional de Internet das Coisas, entre eles agricultura, saúde, mobilidade urbana, entre outras coisas. Então, é entender como que essa política transversal ela vai ser efetivamente setorializada e vai ter um mergulho, uma verticalização, e isso demanda não apenas comportamentos virtuosos por parte dos agentes econômicos e regulados, setor privado e assim por diante, mas também de uma política pública estruturante e que estimule tudo isso.